ele diz assim, né? Um exercício do Enem, aqui não fala de qual ano, mas isso a gente consegue facilmente encontrar na internet. Ele fala assim, um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Então, se a gente tem lá a nossa Terra, linda e maravilhosa, não tão redonda quanto eu sou capaz de desenhar, né? Ele tem uma distância R em quilômetros do centro da Terra. Então, se o centro da Terra está aqui, essa distância, né, do centro da Terra, ele chama de R. E essa distância R, ela é em função do tempo T, que é o que está escrito aqui no na nossa fórmula dada pelo exercício. Né? A gente tem R em função de T. Ele fala que R assume valores de máximo e de mínimo, né? Disse que quando isso acontece, o satélite atingiu o apogeu e o perigeu. Então, o apogeu, quando a gente tem o valor de máxima distância, quando a gente tem um R máximo, a gente fala que ele atingiu o apogeu. Então, por consequência, quando ele tem um R mínimo, ele atingiu o perigeu. E aí ele fala assim, suponha que para esse satélite o valor de R em função de T é dado por essa fórmula aqui. Então, vamos copiar essa fórmula aqui e jogar lá na nossa lousa para a gente usar depois. E ele fala assim, um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representado por S. Então, vamos lá. Se ele vai calcular o valor, né, S equivale à soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, então quer dizer que o valor de S nada mais é do que a soma do R máximo com o R mínimo. E aí ele fala, o cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor D, né? Vamos lá, se a gente tem um valor de máximo e um valor de mínimo, é só a gente olhar aqui para a função onde está R. R é Opa! R não, né? O T. Em que tempos o nosso R é máximo ou R é mínimo? A gente tem uma função aqui em relação ao cosseno, né? E o cosseno é máximo quando o ângulo quando ele é igual a 1, né? E no caso, o ângulo, ou T, ali seja igual a 0 ou π sobre 2. Aliás, 0 ou 2π, é quando o cosseno é igual a 1. Por outro lado, quando o cosseno é mínimo, é quando ele é igual a menos 1. Então, sempre que a gente tem o ângulo igual a π, que é quando o cosseno é igual a menos 1. Então, fazendo essa análise aqui, o que vai acontecer, né? Como esse cosseno está no denominador, quando ele tem um valor grande, a gente vai ter esse valor aqui dividido por um valor grande, então quer dizer que o meu R vai ser mínimo. Então, para R mínimo, agora a gente vai investigar quando a gente tem um raio mínimo. A gente tem que ter um cosseno máximo, né? Então, para um cosseno máximo, o cosseno de alfa tem que ser igual a 1, que é quando o cosseno atinge um valor máximo. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Se eu consigo, né? Consigo. É quando o cosseno é igual a 1. Então, para R mínimo, o meu cosseno tem que ser máximo. Deixa eu escrever aqui que eu esqueci, né? R mínimo implica um cosseno de um certo ângulo
máximo, né? Ou melhor, é o valor máximo do meu cosseno de um ângulo, né? E aí o meu R vai estar dividido pelo maior valor possível do cosseno e, portanto, vai ser mínimo. E o meu cosseno é máximo quando o cosseno de alfa é igual a 1, né? E isso acontece quando o meu alfa é igual, se a gente for olhar lá no nosso ciclo trigonométrico, nossa, muita hora nessa calma, né? Lá no nosso ciclo trigonométrico, o cosseno é 1 exatamente no ponto em que o alfa é igual a 0 ou o alfa é igual a 2π. Então, se a gente tomar o alfa igual a 0, o que vai acontecer com a equação do R, né? Então, o alfa igual a 0 vai implicar um t igual a 0. Por quê? Porque, vamos lá, sem conclusões precipitadas. Para o alfa ser igual a 0, isso só vai ser possível se e somente se 0,06t for também igual a 0. E isso só é igual a 0 quando t é igual a 0. Então, para a gente calcular o nosso R mínimo, a gente tem que calcular o nosso R de 0, que vai ser igual a quê? Igual a 5.865 dividido por 1 mais 0,15. Nossa, quem mandou mudar, tio? 1 mais 0,15, que multiplica o cosseno de 0. Mas a gente já previu aqui que o cosseno de 0 é 1. Então, o resultado disso daqui, né, para o meu R mínimo, vai ser o quê? Vai ser um R de 0 igual a 5.865 dividido por 0,15 vezes 1 dá 0,15, mais 1, 1,15. Então, o meu R0, que é igual ao meu R mínimo, vai ocorrer quando? Vamos apelar aqui. Vai ocorrer quando 5.865 for dividido por 1,15. E isso vai ser igual a 5.100. 5.100 o quê? Qual é a unidade que ele fala? Em quilômetros, né? 5.100 quilômetros. Então, esse daqui é o resultado para o nosso R mínimo. Essa é a primeira parte da nossa conclusão, né? Porque depois a gente vai ter que descobrir qual que vai ser o valor de S. E esse aqui é o nosso segundo resultado, então. E agora, o que a gente vai fazer para quando o nosso R é máximo? Então, para R máximo, o que acontece? Como eu tenho uma equação, né? Voltando lá para a análise da equação. Quando eu tenho um cosseno sendo dividido por um número, aliás, eu tenho um número dividido pelo cosseno, que é a minha incógnita, para eu ter um número grande aqui, eu tenho que pegar esse meu número que é constante, que não muda, e dividir ele pelo menor número possível. E aí eu consigo ter um RT máximo. Então, para um RT máximo, eu tenho que ter esse número de baixo aqui mínimo. E esse número de baixo, para ser mínimo, tem que ter aqui um cosseno de 0,06t mínimo. Ou seja, para um R máximo, eu preciso do mínimo possível do cosseno do ângulo ali, que depende a minha fórmula, né? Minha fórmula da distância. Mas isso acontece quando? O cosseno é mínimo quando ele é igual a menos 1. E isso só acontece se eu for olhar aqui no meu ciclo trigonométrico, o menos 1 está bem aqui, ó. Quando o meu cosseno equivale ao ângulo π, né? Então, eu vou ter um cosseno igual a menos 1 quando o meu ângulo for π. Essa é a primeira conclusão que eu tiro daqui. Mas aqui na nossa fórmula, o meu cosseno, ele não depende só do ângulo, né? Ele depende do 0,06t.
Então, o meu alfa, nesse caso, é igual a 0,06t. E isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que o 0,06t tem que ser igual a π. Então, o valor máximo de R acontece quando t é igual a π dividido por 0,06, né? Ou eu ainda posso melhorar isso aqui? Não, vou deixar assim, vamos ver no que dá. Qualquer coisa eu melhoro lá na equação. Então, agora, para eu poder ter o valor de R máximo, eu tenho que calcular o R de π sobre 0,06. E como eu faço isso? Eu jogo aqui na fórmula aqui de cima, né? Então, eu vou ter 5.865 dividido por 1 mais 0,15, que multiplica o cosseno de 0,06 vezes t. E nesse caso, o t, a gente já sabe aqui, ele é igual a π sobre 0,06. Olha só que mágico. Aqui vai simplificar. E como vai ficar isso? Vai ficar 5.865 dividido por 1 mais 0,15, que multiplica cosseno de π. Cosseno de π a gente sabe que é menos 1, né? Então, o resultado só pode ser o quê? Esse R de π sobre 0,06 tem que ser igual a 5.865 dividido por 1 menos 0,15. 1 menos 0,15, eu acho que dá 0,85. Vamos conferir na calculadora. 0,85. Então, esse meu R máximo vai acontecer em 5.865 dividido por 0,85, que vai dar 6.900. Então, né, o meu R máximo vai ser igual a 6.900 quilômetros. E esse aqui é o nosso terceiro resultado, né? E aqui eu vou fazer o quê? Vou substituir, então, os dois resultados que eu encontrei, o 2 e o 3, aqui no resultado 1, que era o que ele queria, né? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? De 2 e 3 em 1, fica. O valor de S é igual ao R máximo. O R máximo a gente acabou de descobrir, é 6.900. Mais o R mínimo. O R mínimo a gente acabou de calcular aqui, é 5.100. Então, o meu valor de S vai atingir periodicamente 6.900 mais 5.100, o valor de 12.000 quilômetros de distância, certo? E se a gente for olhar lá nas nossas alternativas, equivale a alternativa E.